Meus amigos, a Polícia Federal parece que finalmente acordou e voltou a fazer o que o povo brasileiro tanto esperava: investigar a corrupção que corre solta no atual governo. Nesta quarta-feira, 23, 211 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão estão sendo cumpridos numa mega operação que atinge em cheio o chamado INSS de Lula. E não para por aí. As buscas estão acontecendo dentro da presidência e da diretoria de benefícios do INSS, e a Justiça ainda determinou o sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. E sabe o que é mais surpreendente? Até a Globo teve que mostrar a pior descoberta sobre esse escândalo. Isso mesmo, o caso é tão grave que nem a velha mídia conseguiu esconder. Assista ao vídeo até o final, porque isso pode ser apenas o começo da queda de um esquema milionário. Deixe seu like, comente a sua opinião e compartilhe. Juntos, vamos espalhar a verdade que eles tanto querem esconder. Informação nova para você, documentada sobre ações na Justiça com o esquema do INSS, que foi descoberto pela CGU e também pela Polícia Federal e que gerou a queda, pelo menos o afastamento do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Operação das mais graves, mais delicadas e que mostra que ali, no centro do Instituto, tem muita coisa que precisa mudar e, principalmente, mostra a desproteção do aposentado. Deixa eu contar a história, então, aqui para vocês, que eu já estou com o documento e vou mostrar em seguida. Um dos casos, são vários casos que foram já enviados à Justiça, estão correndo, é sobre um aposentado que estava doente. Ele estava com incapacidade permanente em razão de uma doença neurológica de evolução progressiva e incapacitante. Esse aposentado, ele teve um problema seríssimo. Ele fraturou a primeira vértebra cervical. E aí, esse aposentado foi roubado nesse esquema em que entidades, sem nenhuma autorização dele, passaram a descontar do benefício dele todo mês um valor, a roubá-lo sistematicamente e automaticamente. Era um desconto tipo um consignado. E aí, segundo esse caso, ele começou a olhar, ele pediu, obviamente, para alguém olhar, porque ele está com um problema de restrição de movimento, para uma pessoa olhar para ele e percebeu agora em julho do ano passado um desconto que ele não tinha autorizado. E aí, ele começou a procurar o INSS. E aí, o desconto que ele não tinha olhado, que era de julho do ano passado, ele foi lá mês a mês, começou em fevereiro de 2024. Ou seja, mais de um ano depois. Por que ele demorou a descobrir? Porque ele é um idoso e porque ele está com esse problema de saúde. A partir daí, ele passou a buscar ajuda jurídica, E o advogado já entrou na Justiça, o advogado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que diz que tem uma série de ações iguais. E olha aqui, vamos juntos? Olha o tipo de abordagem que esses aposentados recebiam, segundo essa ação que já corre na Justiça aqui de Brasília. Primeira coisa, eles tentavam uma filiação compulsória. Os aposentados eram enganados, cadastrados, sem o consentimento deles ou sem saber que aquilo era uma adesão. Também havia gravações manipuladas, utilizadas gravações telefônicas sem validade jurídica para simular a autorização de descontos. Então, isso era tido como base no INSS de uma autorização de desconto que nunca aconteceu. Aquisição ilegal de dados. As associações obtinham informações dos segurados para incluir seus nomes nesses descontos ilegais. Descontos ilegais, traduzindo, pega dinheiro do aposentado e tira de forma automática. Conluio com empresas de seguro. Algumas seguradoras operavam diversas entidades fraudulentas. E aí a falta de fiscalização, segundo essa ação judicial, portanto a gente está tratando de um documento formal, auditorias demonstraram que a supervisão do INSS era precária, permitindo que os descontos ilegais ocorressem por longos períodos. E aqui a gente já deixa, como a gente já procurou o INSS, mais um pedido para que, então, o Instituto se manifeste. Eu vou jogar para o Valdo em seguida, só com mais uma informação. Nessa mesma ação, a defesa desse beneficiário, que a gente não vai citar o nome, tem uma questão de sigilo, diz que uma auditoria interna do INSS, anexada a essa ação, revelou que mais de 60% dos descontos investigados não possuíam comprovação adequada. Ainda assim, as entidades continuavam habilitadas pelo INSS a cobrar essa mensalidade descontada. Valdo, As redes sociais nesse momento borbulham
em decorrência de uma pesquisa do Paraná, pesquisa que mostra o ex-presidente Bolsonaro, aquele que Barroso disse que derrotou. Nós derrotamos o bolsonarismo. Não adianta mentir que não falou porque falou. Em primeiro absoluto, 6 pontos à frente de Lula num eventual segundo turno. Mas alguns petistas, presidente, não conseguem compreender porque no mundo mágico que eles vivem, em um governo perfeito, a popularidade do líder corrupto deles está lá no chão. Nós poderíamos citar o desastre com as estatais, nós poderíamos citar como motivo o PLDO de 2027 que diz que vai faltar dinheiro para pagar aposentadoria. Alô, alô, aposentados do Brasil, com essa administração vai faltar dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Mas, presidente, um dos grandes motivos que leva Lula a perder no segundo turno, mesmo estando como presidente, é que o Brasil virou definitivamente paraíso de bandido. Colega Belis, que me antecedeu aqui, falava sobre o rolo da ex-primeira-dama do Peru, condenada, pasmem brasileiros, a 15 anos de cana. Qual é o esquema? O da Odebrecht, o mesmo que financiou as campanhas petistas aqui no Brasil. E aí nós temos uma vergonha mundial trazida pelo jornal peruano dita: corruptos se protegem entre si. Quem tá dizendo não é o deputado Maurício Marcon. Quem tá dizendo é a imprensa peruana, dizendo que Luiz Inácio Lula da Silva mandou ao Peru um avião, presidente, pago com dinheiro público da Força Aérea Brasileira para trazer uma corrupta para habitar aqui no nosso país. Já não basta toda a bandidagem de corrupção que a gente tem. Agora nós vamos virar importadores de bandidos. Mas não para por aí, até porque no Brasil a monotonia não é uma normalidade. Nós tivemos, presidente, um silêncio ensurdecedor da esquerda, que por anos acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter envolvimento com a morte de Marielle. Agora, o ministro amado por eles, Alexandre de Moraes, o alecrim dourado no Supremo, aquele que pode tudo, soltou o ainda deputado que teria mandado matar Marielle. Não tem um post, nem sequer da irmã de Marielle, que é ministra no governo Lula, reclamando sobre a soltura de Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da vereadora. Sabe por que não tem nada? Porque agora todo mundo sabe que Bolsonaro não tinha nada a ver. Então a Marielle não é mais necessária. Mas ninguém mais fala da Marielle. Ninguém do PSOL com aqueles adesivos aqui, ó. Quem mandou matar Marielle? Nada, sem post, sem gritaria, sem nada. Porque Marielle não importa mais. Mas para fechar, senhor presidente, porque não para por aí, nós temos também o caso das drogas. O mesmo ministro Alexandre de Moraes diz ao mundo que um blogueiro de direita, refugiado na Espanha, cujo país disse ele é um perseguido político, vale o mesmo que 52 quilos de cocaína, preso com um húngaro que deveria ser extraditado para a Espanha. O Brasil, senhor presidente, volto a dizer, virou paraíso de bandido. Aqui nós já mandamos uma mensagem clara para o mundo. Venham para o Brasil. Se refugiem nessa república de bananas, onde, se você é corrupto, você estará solto.